Agora, diminua o ritmo, não porque tudo está resolvido, mas porque você chegou até aqui, carregando peso demais. Este áudio não é para te exigir nada, não é para te corrigir, não é para te acelerar. Ele existe por um único motivo: te ajudar a soltar o que você não foi feito para carregar sozinho. Talvez você esteja ouvindo isso enquanto trabalha, enquanto tenta dormir, enquanto organiza a casa, ou simplesmente porque sentiu que precisava. Seja qual for o motivo, saiba disso desde o início. Deus não se assusta com suas preocupações. Ele não se incomoda com suas perguntas. Ele não se afasta por causa do seu cansaço. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que Deus se aproxima justamente quando o peso fica grande demais. Nós aprendemos a conviver com a preocupação como se ela fosse normal. Como se viver tenso fosse sinal de responsabilidade. Como se carregar tudo sozinho fosse prova de maturidade. Mas a verdade é que a preocupação constante não é força. É exaustão silenciosa. É a alma tentando controlar aquilo que não está sob seu alcance. A Bíblia nunca diz que você deve ignorar os problemas. Ela diz algo muito diferente. Entregue. Entregar não é fingir que não existe. Entregar é reconhecer que existe, mas que não cabe mais em você. É entender que há limites humanos. E isso não é fraqueza. É sabedoria. Talvez sua mente esteja cheia agora. Cheia de cenários. Cheia de possibilidades. Cheia de sei. E a preocupação funciona assim. Ela sempre fala do futuro, nunca do presente. Ela te tira do agora e te coloca em um amanhã que ainda não existe. E quanto mais você tenta controlar esse amanhã, mais pesado o hoje se torna. Deus nunca te pediu para carregar o amanhã. Ele te pediu para viver o hoje. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Um fôlego de cada vez. Jesus foi muito claro quando falou sobre isso. Ele disse para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Isso não foi um conselho ingênuo. Foi um ensinamento profundo sobre limites emocionais e espirituais. Ele estava dizendo, em outras palavras, não carregue hoje um peso que ainda não chegou. Talvez você esteja preocupado com algo específico, algo que parece urgente, algo que depende de resposta, de dinheiro, de decisão, de tempo. E quanto mais você pensa nisso, mais o corpo reage. O coração acelera. O sono, a mente não para. E aos poucos, a preocupação deixa de ser um pensamento e vira um estado constante. Mas agora, neste momento, você não precisa resolver isso. Você precisa entregar. Entregar não é desistir. Entregar é confiar. É dizer, mesmo sem palavras, Deus, isso é grande demais para mim. Eu não dou conta sozinho. E essa frase, dita com sinceridade, é uma das orações mais poderosas que existem. Deus não espera que você tenha respostas. Ele espera que você seja honesto. Honesto sobre o cansaço. Sabra o medo, sobre a insegurança. Sobre a sensação de estar tentando segurar tudo com as próprias mãos. Bíblia nos convida a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Não parte dela. Não apenas a mais leve. Toda, inclusive aquela que você não fala para ninguém. Aquela que você guarda para a noite. Aquela que aparece quando tudo fica em silêncio. Enquanto você ouve este áudio, comece a identificar suas preocupações sem brigar com elas. Apenas reconheça, uma por uma. Não tente resolver, não tente justificar. Apenas reconheça e entregue. Mentalmente diga, isso não é para eu carregar agora. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte, tentando não preocupar ninguém, tentando segurar tudo para não parecer fraco. Mas Deus não se impressiona com o quanto você aguenta. Ele se move quando você confia.
A preocupação nasce quando tentamos ocupar um lugar que não é nosso. O lugar de controle absoluto, o lugar de prever tudo, o lugar de garantir resultados. Mas esse lugar nunca foi destinado a você. Esse lugar pertence a Deus. Quando você tenta controlar tudo, o corpo entra em alerta constante. Quando você entrega, o corpo começa a descansar. A entrega traz paz, não porque o problema some, mas porque o peso muda de lugar. Agora, respire fundo, não para relaxar a força, mas para permitir que o corpo desacelere, permitir que a mente diminua o ritmo, permitir que a alma solte o excesso. Você não precisa ter tudo resolvido para ter paz. Você precisa confiar. Deus vê o que você não vê. Ele conhece detalhes que você não conhece. Ele trabalha em caminhos que você não alcança. Enquanto você se preocupa, Ele já está agindo. Enquanto você tenta entender, Ele já está cuidando. Talvez a resposta ainda não chegou, porque você ainda não precisa dela agora. Talvez o tempo de espera esteja te ensinando algo que a resposta pronta não ensinaria. Deus não atrasa. Ele prepara. Se hoje você sente que está carregando demais, isso não significa que você falhou. Significa apenas que chegou ao limite humano. E o limite humano é exatamente o ponto onde Deus começa a agir. Agora, entregue. Não tudo de uma vez, mas um pouco de cada vez. Entregue o medo. Entregue a ansiedade. Entregue o que você não consegue controlar. E permaneça aqui, ouvindo, respirando, permitindo. Se você ainda está aqui, ouvindo, respirando, permitindo, isso já diz muito. Diz que existe em você um desejo sincero de descanso, um desejo de não carregar tudo sozinho, mesmo que a mente ainda tente resistir. Algo dentro de você já começou a soltar, e isso é importante, porque a entrega não acontece de uma vez, ela acontece em camadas. Nós costumamos achar que entregar as preocupações a Deus significa acordar no dia seguinte sem nenhum pensamento pesado, mas a entrega real não é ausência de pensamentos, é mudança de postura. É quando, mesmo com pensamentos, você escolhe não se afundar neles, escolhe confiar, escolhe não alimentar o medo. A Bíblia mostra, repetidas vezes, pessoas preocupadas, pessoas angustiadas, pessoas sobrecarregadas. Mas também mostra algo curioso. Deus nunca repreende alguém por estar preocupado. Ele convida a confiança, porque Deus conhece o coração humano. Ele sabe que viver neste mundo gera peso. Talvez você esteja preocupado com coisas que ninguém vê. Responsabilidades que só você carrega. Decisões que parecem pequenas para os outros, mas enormes para você. Expectativas que foram colocadas sobre seus ombros sem que você tivesse escolha. Isso vai se acumulando. A preocupação se torna perigosa quando deixa de ser um alerta e passa a ser um estado permanente. Quando você acorda preocupado, dorme preocupado, vive preocupado. Nesse ponto, o problema já não é apenas a situação externa, mas o impacto interno. Deus não quer apenas resolver situações. Ele quer restaurar você por inteiro. Muitas vezes, você pede que Deus tire o problema, mas Ele quer primeiro tirar o peso que o problema gerou dentro de você. Porque um coração em paz consegue atravessar situações difíceis com mais clareza. Um coração ansioso se perde até em caminhos simples. Quando Jesus convidou as pessoas a lançarem sobre ele seus fardos, ele não estava falando apenas de problemas externos. Ele falava do peso interno, do cansaço emocional, da exaustão de tentar dar conta de tudo. Talvez hoje você esteja cansado de pensar, cansado de se antecipar a cenários
que talvez nunca aconteçam. A preocupação cria futuros imaginários que drenam energia real. Deus te convida a voltar para o agora. Agora você está respirando. Agora você está seguro. Agora você não precisa decidir nada. O agora é o único lugar onde a paz existe. A preocupação sempre vive no amanhã. E o amanhã ainda não chegou. Quando você entrega suas preocupações a Deus, você não perde responsabilidade. Você perde peso desnecessário. Você continua fazendo o que está ao seu alcance, mas para de tentar controlar o que não está. Existe uma diferença profunda entre responsabilidade e controle. Responsabilidade é fazer a sua parte. Controle é tentar garantir resultados. Deus nunca te pediu para garantir resultados. Ele te pediu fidelidade, confiança e obediência. Talvez você esteja tentando controlar porque sente medo. Medo de perder. Medo de não ser suficiente. Medo de decepcionar. Mas o medo não desaparece quando você controla mais. L.S. Kress. O medo começa a perder força quando você confia. Confiar não é entender o plano, é confiar no caráter de quem conduz o plano. Deus vê caminhos que você não vê. Ele entende tempos que você não entende. Ele age em processos invisíveis. Enquanto você se preocupa, ele trabalha. Enquanto você tenta prever, ele prepara. Isso não significa que tudo será fácil. Significa que você não estará sozinho. Agora, permita-se fazer algo simples. Identifique a preocupação que mais te cansa, aquela que mais rouba sua paz. No amena, amaio, aquela que sempre volta, aquela que insiste, sem analisar, sem justificar, sem resolver. Apenas reconheça. E agora, entregue. Diga, em silêncio se quiser, Deus, isso é pesado demais para mim. Essa frase não é sinal de derrota, é sinal de maturidade espiritual. É reconhecer limites. E Deus trabalha muito bem dentro dos limites humanos. Quando você tenta ser ilimitado, voca se quebra. Quando você aceita seus limites, Deus entra com o que falta. Talvez você tenha aprendido que precisa dar conta de tudo, que descansar é perigoso, que se você não se preocupar, algo vai dar errado. Mas isso não é verdade. O que sustenta sua vida não é sua preocupação, é a graça de Deus. A preocupação não evita problemas, ela apenas antecipa sofrimento. Agora, enquanto você ouve, permita que essa verdade se acomode. Se preocupar não te protege. Confia, te sustenta. Deus não precisa que você fique ansioso para agir. Ele não precisa que você perca o sono para cuidar de você. Ele não precisa que você se desgaste para que as coisas deem certo. Enquanto você descansa, Ele trabalha. Enquanto você confia, Ele cuida. Enquanto você entrega, Ele sustenta. Talvez você ainda sinta resistência. Talvez uma parte de você diga: mas se eu não me preocupar, tudo desanda. Essa voz não é fé, é medo disfarçado de responsabilidade. E Deus não governa pelo medo. A entrega verdadeira não acontece quando tudo está resolvido. Ela acontece quando você decide confiar mesmo sem garantias. Agora, continue respirando. Continue ouvindo. Continue permitindo. Nada precisa mudar agora. Nada precisa ser resolvido agora. Nada precisa ser decidido agora. Este momento é para descanso da alma. Você não precisa carregar tudo hoje. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus está aqui, e isso é suficiente. À medida que você continua ouvindo, talvez perceba algo sutil acontecendo. Não é que os problemas desapareceram. Não é que as preocupações sumiram por completo. Mas existe um pequeno espaço se abrindo dentro de você. Um espaço entre você e o peso que carregava. Esse espaço é importante.
É nele que a paz começa a entrar. Muitas pessoas acreditam que a paz só vem depois que tudo se resolve. Mas a Bíblia ensina o contrário. A paz vem antes. A paz é o que sustenta enquanto a resolução ainda não chegou. É por isso que Deus fala tanto sobre confiança. Não porque Ele ignora os problemas, mas porque Ele sabe que um coração em paz atravessa melhor qualquer situação. A preocupação tenta te convencer de que pensar mais vai resolver, que analisar mais vai proteger, que prever mais vai evitar dor. Mas no fundo, você já percebeu? Quanto mais você se preocupa, menos controle você sente. A preocupação não te coloca no comando. Ela te coloca em alerta constante. Deus nunca te chamou para viver em alerta permanente. Ele te chamou para viver em comunhão. Comunhão significa caminhar junto. Significa não carregar sozinho. Significa dividir o peso. Quando você entrega suas preocupações a Deus, você está dizendo: eu confio mais em quem o Senhor é do que no que eu consigo prever. Isso não é fácil, especialmente se você passou a vida inteira sendo responsável, resolvendo, segurando as pontas. Para quem sempre foi forte, entregar parece perigoso, mas a força que nunca descansa se transforma em cansaço crônico da alma. Deus não quer te ver quebrado, Ele quer te ver inteiro. Talvez você esteja preocupado com coisas que fogem completamente do seu controle, decisões de outras pessoas, situações que dependem de tempo, processos que não respeitam sua urgência. E quanto mais você tenta acelerar, mais frustrado fica. O tempo de Deus não se move pela ansiedade humana, Ele se move pelo propósito. Enquanto você se preocupa, o corpo reage, os músculos tensionam, a respiração encurta. O sono fica livre, a mente se repete. A preocupação não fica só no pensamento, ela se instala no corpo. Por isso, entregar não é apenas um ato espiritual, é também um ato de cuidado consigo mesmo. Agora, permita que seu corpo continue soltando, mesmo que aos poucos, mesmo que imperfeitamente. Não existe entrega perfeita, existe entrega sincera. Talvez você esteja pensando: mas e se eu entregar e nada mudar? Essa pergunta é comum, e a resposta é simples, embora profunda. Algo sempre muda. Talvez não a situação imediatamente, mas Voca muda. E quando você muda, a forma como atravessa a situação também muda. A Bíblia está cheia de pessoas que confiaram antes de ver. Abraão confiou sem saber para onde ia. Moisés confiou sem saber como libertaria um povo inteiro. Maria confiou sem entender completamente o que aconteceria com sua vida. A confiança sempre precede a clareza. Deus raramente mostra o caminho inteiro. Ele mostra o próximo passo e pede confiança para o resto. Se você sente que precisa controlar tudo para se sentir seguro, isso não é falta de fé, é tentativa de sobrevivência. Mas Deus te convida a algo mais profundo do que sobreviver. Ele te convida a descansar. Descansar não é abandonar responsabilidades, é abandonar o peso desnecessário que você adicionou a elas. Agora, mais uma vez, volte para o agora. Sinta sua respiração, sinta o apoio do lugar onde você está. Sinta que, neste exato momento, você está seguro. O agora é suficiente. O agora é habitável. O agora é o lugar onde Deus age. A preocupação sempre tenta te puxar para frente, para um futuro que ainda não chegou. Mas Deus age no presente. É aqui que Ele encontra você. É aqui que Ele sustenta você. Talvez você esteja preocupado porque ama. Pouco se importa, porque deseja que tudo dê certo. Isso não é errado, mas amar não exige sofrer antecipadamente. Cuidar não exige perder a paz. Deus cuida melhor do que você. Deus vê mais longe do que você. Deus sustenta com mais fidelidade do que você jamais conseguiria. E aceitar isso
não te diminui. TLIB, ERTA.agora, lentamente. Permita que essa verdade se acomode. Você não precisa carregar tudo para provar nada. Seu valor não está na sua preocupação. Seu valor não está no quanto você aguenta. Seu valor está no fato de que você é cuidado. Se em algum momento seus pensamentos voltarem a acelerar, apenas volte a ouvir. Não lute. Não discuta consigo mesmo. Apenas volte. A repetição suave é parte do descanso. Deus não tem pressa. Deus não se atrasa. Deus não perde o controle. Enquanto você entrega, Ele sustenta. Enquanto você confia, Ele trabalha. Enquanto você descansa, Ele cuida. Permaneça aqui. Permaneça ouvindo. Permaneça soltando. Você não está sozinho nesse processo. E isso já é motivo suficiente para a paz. Em algum momento da vida, quase todos aprendem a confundir controle com segurança. Acreditamos que se pensarmos o suficiente, se anteciparmos todos os cenários, se estivermos atentos o tempo todo, nada dará errado. Mas essa vigilância constante não traz paz. Ela apenas mantém o coração em alerta permanente. E um coração em alerta nunca descansa de verdade. Deus nunca chamou você para viver em estado de tensão. Ele te chamou para viver em confiança. E confiança não é ausência de problemas, é presença de descanso, mesmo quando os problemas existem. É caminhar sabendo que você não é o único responsável por sustentar tudo. O controle nasce do medo. Medo de perda. Medo de sofrer novamente. Medo de não ser suficiente. E quando o medo assume o comando, a mente tenta compensar criando estratégias, cenários e previsões. Mas quanto mais você tenta controlar, mais percebe que o controle é uma ilusão cansativa. A Bíblia mostra algo muito claro. Deus nunca divide o trono do controle. Ou o Voca confia, ou você tenta controlar. Os dois não coexistem em paz. Quando você tenta controlar tudo, Deus respeita sua escolha e permite que você carregue o peso. Quando você entrega, Ele assume. Entregar o controle não é um ato único, é uma decisão diária. Às vezes, uma decisão que precisa ser refeita várias vezes no mesmo dia, porque a mente tenta retomar o comando, o medo tenta voltar, a ansiedade tenta se reinstalar. E toda vez que isso acontece, você tem a oportunidade de entregar novamente. A ansiedade não aparece porque você é fraco, ela aparece porque você se importa. Mas se importar não significa sofrer antecipadamente. Deus nunca pediu que você sofresse antes da hora. Ele pediu que você confiasse. Jesus, quando falou sobre ansiedade, não diminuiu os problemas das pessoas. Ele falou de comida, roupa, futuro menos coisas reais, práticas, necessárias. Mas ele trouxe uma perspectiva diferente, a de que Deus cuida até dos detalhes, que você acha pequenos demais para incomodá-lo. Se Deus cuida do que você não percebe, por que não cuidaria daquilo que te preocupa tanto? A ansiedade cria uma sensação constante de urgência. Tudo parece precisar de solução imediata. Mas Deus trabalha em processos. E processos exigem tempo, maturação e descanso. Quando você acelera um processo pelo medo, você se cansa antes do resultado chegar. O descanso não é o fim do esforço, é o combustível para continuar. Uma alma cansada não decide bem. Um coração ansioso não enxerga com clareza. Um espírito sobrecarregado perde a sensibilidade. É por isso que Deus insiste tanto no descanso. Agora, permita-se refletir sem esforço. Quantas preocupações você carrega hoje que não estão sob seu controle real? Decisões de outras pessoas, situações que dependem de tempo,
processos que exigem maturidade. Quanto mais você tenta controlar essas coisas, mais pesado fica. Deus nunca te pediu para carregar o que não depende de você. Ele pediu fidelidade no que está ao seu alcance e confiança no que não está. Quando você aceita isso, algo muda por dentro. Não é que os problemas desapareçam, mas eles deixam de ocupar todo o espaço. A mente começa a respirar. O corpo começa a soltar. A alma começa a descansar. Talvez você tenha aprendido ao longo da vida que descansar é perigoso. Que se você baixar a guarda, algo ruim acontece. Mas essa é uma crença construída pela dor, não pela verdade. Deus não governa pelo medo. Ele governa pelo cuidado. Enquanto você descansa, Deus não se distrai. Enquanto você solta, Deus sustenta. Enquanto você confia, Deus trabalha. Isso não é poesia, é princípio espiritual. Agora volte ao seu corpo por um instante. Perceba se há tensão em algum lugar. Ombros, pescoço, mandíbula, peito. Não force nada. Apenas perceba. E aos poucos, permita que essas regiões relaxem. A entrega começa no corpo antes de chegar à mente. Se pensamentos surgirem dizendo que você precisa se preocupar para ser responsável, lembre-se. Responsabilidade é fazer sua parte. Controle é tentar garantir o resultado. Deus nunca te pediu para garantir resultados. Você não precisa prever tudo para estar seguro. Você não precisa entender tudo para estar em paz. Você não precisa controlar tudo para ser cuidado. A ansiedade enfraquece quando você para de alimentá-la. E você alimenta a ansiedade toda vez que tenta resolver mentalmente aquilo que só o tempo e Deus podem resolver. Agora, mais uma vez, entregue. Não como quem desiste, mas como quem confia. Entregue o controle. Entregue a necessidade de entender tudo. Entregue o medo de que algo saia errado. Deus não perde o controle quando você solta. Ele assume. Permaneça aqui. Permaneça ouvindo. Permaneça respirando. O descanso que você sente agora não é ausência de problemas. É presença de Deus. E isso sustenta. Agora, não há mais nada que você precise compreender. Não há mais nada que você precise processar. Não há mais nada que você precise resolver. Se você chegou até aqui, algo muito importante já aconteceu. Você permitiu parar. Permitiu não lutar. Permitiu descansar. E isso por si só já é um ato de fé profundo. Pork the concert. Quando a vida ainda tem problemas. É confiar de verdade. Neste momento, não importa se suas preocupações ainda existem. Não importa se algumas delas ainda tentam voltar à sua mente. A entrega não exige ausência total de pensamentos. Ela exige apenas uma decisão simples e contínua. Não carregar sozinho. A Bíblia nunca prometeu uma vida sem preocupações. Ela prometeu um Deus presente em meio a elas. Um Deus que sustenta, que cuida, que guia, que vê o que ninguém vê. Um Deus que não se afasta quando você está cansado. Pelo contrário, Ele se aproxima. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava dar conta de tudo para que as coisas não desmoronassem. Talvez tenha aprendido ao longo da vida que descansar é perigoso, que soltar é arriscado, que confiar demais pode machucar. Mas Deus não funciona como as pessoas. Ele não decepciona quando você entrega, Ele sustenta. Agora, permita que essa verdade se acomode lentamente dentro de você. O mundo não depende da sua preocupação para continuar existindo. Sua vida não é sustentada pelo seu medo. Ela é sustentada pela graça de Deus. Enquanto você descansa, Deus continua trabalhando. Enquanto você dorme, Deus continua cuidando. Enquanto você solta, Deus continua sustentando. Você não precisa vigiar tudo. Você não precisa antecipar tudo.
Você não precisa se proteger o tempo todo. Existe um descanso que só chega quando você aceita que não é Deus. E isso não é perda, é alívio. Talvez, agora, seu corpo esteja mais pesado, não de cansaço, mas de relaxamento. Talvez a respiração esteja mais lenta, talvez os pensamentos estejam mais espaçados. Isso não é distração, é descanso se instalando. Se algum pensamento insistir em aparecer, não lute contra ele. No analyze. No discuta. Apenas deixe passar, como uma nuvem no céu. E volte para estas palavras. Volte para o ritmo. Volte para a entrega. Você não precisa resolver nada hoje. Você não precisa decidir nada hoje. Você não precisa se preocupar com o amanhã agora. O amanhã cuidará de si mesmo. Deus já está lá agora, mentalmente. Faça algo simples. Imagine colocando suas preocupações nas mãos de Deus, não como quem joga fora, mas como quem confia algo valioso a alguém seguro. Uma por uma. Sempre sem explicação. Entregue o medo. Entregue a ansiedade. Entregue o controle. Entregue o cansaço. E depois de entregar, não volte para pegar de novo. Se em algum momento você perceber que voltou a carregar, tudo bem. Entregue outra vez. Deus não se cansa de receber. Ele não se irrita com a repetição. Ele entende o processo. A entrega não é um evento. E você está nele agora. Permita-se descansar profundamente. Permita-se dormir sem culpa. Permita-se confiar que, mesmo enquanto você dorme, Deus continua cuidando de tudo aquilo que você entregou. O silêncio, agora, não é vazio. Ele é cheio de presença. Presença de um Deus que conhece seu coração melhor do que você mesmo, que entende seus limites, que respeita seu tempo, que cuida dos detalhes. Nada está fora do controle. Nada fugiu das mãos de Deus. Nada foi esquecido. Você está seguro. Você está cuidado. Você pode ir descansar que o sono venha naturalmente. Que o corpo relaxe completamente. Que a mente desacelere suavemente. Que o coração encontre paz. E se você dormir antes do fim deste áudio, tudo bem. Essas palavras continuarão aqui, te acompanhando. Mas agora, você não precisa ouvir mais nada. Pode simplesmente descansar. Durma em paz. Deus está cuidando de tudo. Amém.